aí, pessoalzinho do canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo do canal. Pensados e sentidos, onde a gente pensa com o coração e a gente sente com a mente. E bom, gente, se você viu o título e você acha que esse vídeo é sobre abuso de substâncias somente, não é. Não é sobre abuso de substâncias, mas não é só sobre abuso de substâncias, né? Atire a primeira pedra quem nunca tomou uma tarja preta. Pleno século XXI, depois da pandemia, todo mundo tá meio doidinho, não é novidade pra ninguém. Mas é isso, gente. Eu queria hoje um pouco falar sobre vícios e etc. E às vezes a gente acha que tal coisinha ou tal hábitozinho não é prejudicial, mas aí você vê que não é prejudicial até o ponto que ele se torna prejudicial, né? E assim, o título do vídeo, ele tá vindo inspirado numa frase de uma música. Eu acho que já são, que 2 vídeos já com este, que eu faço vídeos inspirados em letras de músicas, mas essa em especial é de uma banda que eu gosto muito, que é Scalene. Assim, honestamente, é uma banda que eu gosto muito, só tem algumas ressalvas por questões do Tomás, né, sem comentários, mas é isso. Ainda assim, eu acho que o Gustavo, ele é um ótimo compositor, assim, ele sabe muito sobre teoria musical e tudo mais. Acho muito legal a forma que ele consegue criar conceitos para as músicas dele. Eu acho isso muito legal. Ele consegue tematizar, não sei se isso é uma palavra, mas ele consegue tematizar as músicas dele, ele consegue criar um ambiente, uma atmosfera para aquela canção, e meio que cada canção, cada música, ela se torna seu próprio mundinho, né? E isso é muito do que eu admiro na banda. A frase, né, a paz que procuras não é química, é justamente numa música que ela se chama Gravidade. Escutem, se vocês nunca escutaram, ou se vocês nunca ouviram falar da banda, deem uma procuradinha, vale a pena. Eu quero dizer, eu vou botar aqui na descrição, se você quiser, você procura, se você não quiser, só não dá clique naquilo. E bom, essa música, ela fala explicitamente sobre ansiolíticos, benzodiazepinas, como é o caso do tão famoso Rivotril. E dentro do contexto da canção, é muito legal porque ele é um trechinho de um diálogo que um pai fala para um filho, né? O filho tá nessa questão da dependência química, que você não sabe se é só pela questão do medicamento ou tem uma questão de abuso de substâncias, mas esse trechinho é o pai que fala pro filho, né? Por favor, meu filho, não inventa de roubar. A paz que procura não é química. Eu sou uma pessoa que, honestamente, eu acho que eu nunca enfrentei um vício muito grande. Assim, eu não sou uma pessoa de vícios. Eu sou uma pessoa que, geralmente, quando eu vejo que eu tô me viciando em alguma coisa, ou eu estou passando meu tempo muito em função daquela coisa, isso começa a gerar uma preocupação em mim. Isso eu não sei se é uma questão de que eu sou uma pessoa muito controladora, que eu acho que eu não, talvez se eu já fui algum dia, eu já não sou mais, mas eu percebo que muitas vezes quando eu estou começando a ter um vício, ou quando eu tô começando a fazer algo que eu sei que não me faz tão bem, e eu não consigo deixar de fazê-lo, começa a me preocupar um pouquinho. E justamente surgiu a questão do cigarro na minha vida. Faz mais ou menos faz um pouco menos de 2 anos que eu comecei a fumar. E pra parar de fumar é aquela história, né? Parar de fumar é fácil. Eu mesmo parei várias vezes, né? Mas a questão é assim, eu nunca cheguei a fumar mais de 6, 7, 8 cigarros por dia. Mas teve momentos que assim, eu estava tentando deixar de fumar e eu não conseguia. Não sei porquê, mas eu não conseguia e eu não conseguia. Sempre era 1 ou 2 que eu precisava fumar naquele dia. Ou até mesmo em momentos, tipo, meditativos, em momentos que eu simplesmente ia pra janela do meu quarto, ficava olhando pro nada. Olha a mãozinha aqui, meu Deus. E, tipo, eu só ia ver a janela, escutava uma música e ia fumar, porque me fazia sentir um pouco desse relaxamento que a nicotina ela te produz, né? Mas assim, gente, essa questão da química não é só uma questão de nós consumirmos substâncias químicas, porque a nicotina é uma substância química, toda a questão do canabidiol também é outra questão química, né? Uma substância química. O açúcar, por exemplo, também é uma substância química, né? É a glicose, a questão da glicose, sacarose, não sei o que, muitas oses, né? E assim, não é só na questão química do puramente químico daquilo que é ingerido de forma química ou que vai ser processado quimicamente pelo nosso corpo, né? Quimicamente, com enzimas e tudo mais, né? Mas é a questão da química no sentido que ela opera desde um sistema que é puramente químico.
que são moléculas, receptores, neurotransmissores, neuromoduladores, e vão fazer essa resposta química e todo esse joguinho, todo esse meio que toma lá da cá das substâncias químicas no nosso cérebro, né? Porque, como vocês podem saber, existe a tal da dopamina. A dopamina, serotonina, endorfinas, que mais? Oxitocina também. Todas essas moléculas, elas nos fazem sentir o prazer. E nisso que eu tava querendo fazer o vídeo, eu meio que achei um podcast muito legal, que ele é de um doutor, ele é neurofisiologista. Ele fala muito sobre essa atualização da forma que a gente vê a dopamina hoje em dia, né? E ele fala que esses estudos são, assim, foram estudos que começaram faz uns 5 anos, né? Começaram a ser publicados e tudo mais, né? E ele fala que a dopamina, muito mais ela tá relacionada só na questão da recompensa e da sensação do prazer, ela tá muito mais ligada na questão do estímulo e do movimento que gera o prazer. Então, o que ele fala não é que simplesmente a gente tem um pico de dopamina depois que a gente faz aquilo que nos traz prazer, mas também antes ocorrem elevações nos níveis de dopamina, inclusive antes de conseguirmos fazer ou ter ou comer ou experienciar aquilo que nos traz prazer, né? Então, a dopamina em si, como ela funciona. Você parte e tem um desejo. Só nessa questão de você ter o desejo, por exemplo, fumar um cigarro e comer um chocolatinho, de você ver uma notificação no seu Instagram e você tem o desejo de abrir aquela notificação, sei lá, você sente um pouco de luxúria, vamos falar assim, né, de fazer atos libidinosos. Então, toda essa questão são desejos, né, são instintos, são gatilhos que eles vão trabalhar com a nossa mente e eles vão despertar o desejo da gente fazer algo, né? Então, o que faz a dopamina? A dopamina, ela produz o desejo, ela produz essa sensação de quero, e no momento que ela cai e ela se negativiza e ela vai por debaixo do nível de base, né? Na hora que ela faz essa negativizada, né? Na hora que ela diminui, ela produz essa sensação de movimento, daquilo que eu preciso me mexer. Eu preciso ir à loja comprar uma carteirinha de cigarros, eu preciso ir à loja para comprar um chocolate, eu preciso chamar o meu contatinho. Então, aqui você já tem um desejo e a ação. E só depois de ter concretizado o desejo, que você vai ter a resposta realmente da sensação do prazer. Então, da experiência que você vai ter com esse objeto de desejo, muito vai depender o quão alto vai ser esse pico de dopamina. E assim, gente, a questão da dopamina, como eu falei pra vocês, não é somente quando a gente fala de substâncias químicas. No nosso tempo, a tecnologia, ela é uma forma de entretenimento. E o entretenimento sempre vai ser um desses objetos de desejo do nosso sistema dopaminérgico. E o que mais facilita isso é que ele é conveniente, porque ele é prático, ele é fácil, ele é rápido. Durante essa experiência de você ter o desejo, de você ter a ação e você ter o resultado, né, a resposta da sensação do prazer, tudo isso vai ser aprendido pelo seu cérebro. E quanto mais difícil for você chegar até o resultado, o seu cérebro ele sempre vai fazer meio que uma balança de fazer, poxa, todo esse esforço que eu fiz foi equivalente com o resultado que eu tive de dopamina? O seu cérebro ele sempre vai estar vendo isso. E a questão da repetição vai reforçar se aquilo é bom pra você ou não é bom pra você. Então, se pegar no seu celular, por exemplo, é algo conveniente, é algo rápido, é algo fácil, e isso produz um desejo que vai fazer você chegar a tomar uma ação e, portanto, ter uma resposta que, de certa forma, vai sanear o seu desejo de prazer, você vai dizer pro seu cérebro, isso é conveniente, isso é fácil, isso é rápido, vamos fazer, vamos estimular, vamos motivar esse tipo de ações. Então, aquilo que é conveniente, a gente aprende que é o que a gente tem que fazer. Aquilo que é rápido, aquilo que é fácil, o seu cérebro, ele aprende que é bom, basicamente, que ele vai te fazer feliz. E eu acho muito legal o conceito do Dr. Andrew, que ele fala sobre vícios, e ele tem um conceito de vício que não é nada, não é que eu diria científico, mas ele não tenta trazer um conceito científico, um conceito super técnico de o que é vício. Ele simplesmente conceitua um vício como o estreitamento progressivo das coisas que nos trazem prazer. Isso, sabe, o que me lembra muito a hobbies. E eu, por ter sido sempre uma pessoa muito introvertida, eu sempre fui tipo de pessoa que eu tive bastantes hobbies. Eu sempre tinha alguma coisa interessante pra ficar fazendo, pra ocupar minha mente, que não fosse só ficar no meu telefone. Porque eu não sei porquê, mas eu sempre cheguei a ter um pouco de medo do meu telefone, no sentido de que me assustava um pouco sempre ver o meu tempo de tela por mais de
de 5, 4 horas. Eu real me assusto hoje em dia se eu vejo meu telefone com mais de 4 horas de uso, porque eu acho plenamente que o tempo de tela do seu celular, ele reflete muito do seu estado mental real, oficial. E isso eu tô falando para pessoas que não trabalham com rede social, com mídias sociais. Tô falando do uso diário, do uso cotidiano de um celular, de uma tecnologia, porque é o estreitamento progressivo das coisas que nos trazem prazer. Eu vejo muitas pessoas assim que falam: eu larguei o hábito de ler, eu larguei o hábito de tocar instrumentos, e eu perdi o interesse por tal coisa. E você foi perdendo o interesse por outras coisas que lhe geravam prazer justamente porque você foi reforçando ao longo do tempo para o seu cérebro que o mais fácil, o mais conveniente é o que lhe traria prazer. Se a gente pega um livro e a gente pega um meme, por exemplo, qual que você vai escolher? Vai ser o meme, que ele é mais fácil, ele é mais assimilável, ele é mais rápido e ele é uma questão passiva, né? Você não precisa fazer muito para você gerar esse estímulo de prazer, de querer ver o meme, de você querer receber a recompensa de ter visto o meme e sentir aquela graça de ver um meme, até que ler um livro que você provavelmente vai conseguir a recompensa, você não sabe quando, porque você nem sabe se o livro é tão bom assim, ou se ele é tão interessante assim. Então, meio que, quero, não, acho que não, né? Então, você reforçando esses padrões de comportamento que são fáceis, que são convenientes, o seu cérebro ele vai se acostumar e ele vai se interessar muito mais por aquilo que é fácil e muito mais por aquilo que é conveniente, porque você está deixando de lado seus hobbies, porque você está deixando de lado outras coisas que lhe trazem prazer. E assim, gente, eu não quero cair aqui nesse discurso de falar que, você não lê um livro porque você é ignorante. Não, assim, eu acho que a gente também tem que ter um pouco de consciência de saber que nem todas as pessoas, elas estão com o estado mental, o estado físico preparados. Ou, sei lá, às vezes você tá de saco cheio do seu chefe, você tá de saco cheio de todo mundo e você simplesmente quer ver um memezinho. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Eu não tô aqui pra julgar ninguém, eu não tô aqui pra dizer o que é certo pra sua vida e o que não é certo. Eu simplesmente estou mostrando aqui um ponto de vista, né, dos vários que podem existir nesse mundo. E outra coisa mais que eu queria comentar com vocês, a questão de todo o excesso esconde uma falta. Eu vi isso, sei lá, num videozinho curto por aí. E daí eu descobri que essa frase, na real, ela foi atribuída a Freud. E, de certa forma, ela fala que é realmente isso. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde um vazio. E ele tá falando todo tipo de excesso. Todo tipo de excesso. Ele não tá falando só sobre substâncias químicas. Ele não tá falando só sobre compulsão alimentar, por exemplo. Ele não está só falando de, sei lá, ludopatia, que é uma questão que tem entrado muito na discussão, justamente por cair nessa questão do sistema dopaminérgico, na questão de que tem umas pessoas que têm uma maior predisposição a caírem nesse joguinho do cérebro, nessa armadilha que é o cérebro, né, humano, ou não uma armadilha que é o cérebro humano, né, mas nas armadilhas que ele pode colocar pra gente, né, porque ele vai te estimular, ele vai te botar aquele objeto de desejo como um desejo, e aí vai de você, mente consciente, mente independente, que daí você vai dizer se você quer realmente aquela recompensa ou se você vai simplesmente dizer não à recompensa, né? Porque também tem aquela frase, fala, né, o cérebro ou a mente, né? Eu conheço essa frase em inglês, não sei exatamente como é que ela é em português, mas tentando fazer uma tradução aqui, né? A mente, ela pode ser um maravilhoso, um fiel servo, mas ela também pode ser um tirano e um perigoso mestre. E eu acho que é bastante disso. Eu acho que se a gente não se policia, se a gente não percebe os nossos hábitos e para onde está indo o nosso tempo, eu acho que a gente deixa no controle uma parte do nosso cérebro que só procura o prazer, que só procura a individualidade, que só procura fazer feliz a si, que só procura estar dentro de si e olhar para si. Eu acho que nessa questão, muito do que nos salva dos vícios é justamente a gente ter essa autoanálise. Você ver por que você está fazendo tal coisa, o que realmente está te motivando. Porque você pode ver uma pessoa, ela vai ter os seus excessos. Todos nós estamos fadados
a ter excessos. Todo mundo tem um excesso. Eu, por exemplo, hoje, que dia que é hoje? 26 de junho, eu amassei um monte de paçoquinha, porque paçoca é muito bom, e estamos em São João. Esse foi meu excesso de hoje. E tá tudo bem, porque eu consigo controlar a quantidade de paçoquinhas, mesmo que seja um excesso, porque eu sei que é um excesso, mas é um excesso pontual. Você procurar outra pessoa, tenho certeza que ela vai ter um excesso hoje. Ela vai ter um excesso em qualquer outra área da vida dela. Eu acho que a gente consegue encontrar excessos em todas as questões da nossa vida, porque o humano tem uma criatividade pra um monte de coisa. Então, você vai ver uma área da nossa vida, com certeza tem alguém que tá fazendo disso um excesso. E tá tudo bem, desde que a gente reconheça os nossos excessos e desde que a gente consiga trabalhar com os excessos e consiga aprender desses excessos. Poxa, por que será que eu tô fumando demais? Ou, por exemplo, de hoje, por que será que eu comi tanta paçoca hoje? Será porque eu estive estressada? Sim, acho que sim, mas o que gerou o meu estresse? O que gerou esse incômodo que fez eu ter um gatilho pra procurar um conforto em algo, seja lá qual algo seja esse algo? Eu acho que tudo a gente consegue ressignificar e tudo a gente consegue dar um valor, dar um conceito, se a gente analisar. Eu até tô pra fazer um vídeo sobre a palavra ressignificar e tudo que eu aprendi na minha terapia. Mas é isso, gente. Eu acho que de tudo a gente consegue aprender. Muito bom a gente sempre ter uma disposição de aprender com os nossos atos, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente deixa de fazer também e com aquilo que a gente faz em excesso. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje acaba por aqui e eu espero que vocês estejam bem, se abriguem, se agasalhem, botem o seu cachecolzinho, botem as suas pantufinhas e as suas meias, tá bom? Eu espero que vocês estejam muito bem, fiquem com Deus ou com quem você acredite estar. E é isso, meus benzinhos. Um cheiro pra vocês. E eu vejo vocês, acho que na sexta. Não, peraí. Eu estou vendo vocês hoje sexta. Eu vou ver vocês na terça, tá bom? Então tá, gente. Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. E é isso. Beijo.